Jornalismo bandeirante. Nas últimas semanas, Donald Trump assistiu à derrota dos republicanos em eleições estaduais, incluindo uma eleição para o principal tribunal de Wisconsin, lá você tem a formação das cortes estaduais com voto popular. Também o procurador local, o principal promotor, o xerife, todos esses cargos passam por escolha popular. Os cargos federais não, obviamente. E a derrota na cidade de Nova York, para a prefeitura de Nova York, a derrota dos republicanos, a vitória do Mandani, não dá nem para dizer que foi uma vitória dos democratas, porque o Partido Democrata, covardemente, boicotou Mandani, tentou fazer com que ele tivesse muitas dificuldades internas de apoio partidário, porque ele ganhou do Cuomo a disputa interna, e o Cuomo saiu como independente, mas com apoio de muita gente do Partido Democrata. E como ele tinha chance de enfrentar o Mandani, até o Trump apoiou o Cuomo, ou seja, o candidato da cúpula do Partido Democrata. Mas o Mandani venceu. E como essa eleição teve uma participação muito direta do Trump, a vitória do Mandani foi, obviamente, uma derrota expressiva do Trump em Nova York. Trump também viu pesquisas apontarem o aumento da rejeição ao seu governo. Uma rejeição alimentada pelo aumento da inflação. Em parte, esse aumento é consequência das tarifas comerciais, não é a única causa, mas em parte, sim. E até por isso, essa decisão de eliminar uma parte das tarifas, né, aquelas que representavam uma espécie de contraponto a déficits comerciais, estamos falando aqui de 10%, essa foi uma decisão tomada por causa dos problemas internos, né? Alguns produtos que encareceram consideravelmente. Esse aumento foi percebido pelos consumidores e, claro, quando o sujeito começa a ter um pouco mais de dificuldade para comprar carne, para comprar café, para comprar alguns produtos industriais que usam componentes, insumos importados, ele fica irritado. E a avaliação do governo, claro, é atingida. Ainda mais quando o tarifaço não é algo não controlável, decorrência de situação internacional. Não, foi uma decisão que faz parte da política comercial do governo Trump. E, inclusive, houve comemorações no governo brasileiro, como se isso fosse resultado das negociações do Marco Rubio com o Mauro Vieira. Não tem nada a ver. Trump tomou essa decisão exclusivamente em função das reclamações internas. Tanto que, no caso do Brasil, há até um problema. Vejamos especificamente a situação do café que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Havia uma taxa de 50%. Ele remove 10 pontos dessa taxa. Restam 40%. Mas alguns países tinham uma taxa de 10%. E houve remoção total dessas tarifas. Então, para o Vietnã, que exporta muito café, hoje é o segundo principal exportador, só atrás do Brasil. Para a Colômbia, que também exporta café, a vantagem é muito grande em relação ao preço do café brasileiro, que continua com uma taxa perto do proibitivo, né? 40%. Mas houve essa decisão. Pode ser que a negociação Mauro Vieira e Marco Rubio leve, aí sim, a uma redução específica para produtos brasileiros. Essa redução, agora, ela foi muito boa para 2 produtos brasileiros, agrícolas. Laranja
são 3 tipos de exportação do suco de laranja, mas são modalidades do mesmo produto, laranja. E também castanha. Nesses 2 casos, esses produtos ficam isentos, porque estavam taxados em 10%. Ficam isentos. Mas o restante não. Bom, além desses problemas todos, aumento da insatisfação, segundo pesquisas, insatisfação com o governo Trump. As derrotas eleitorais. E, vale notar, no ano que vem haverá eleições de meio de mandato, quando você tem renovação de uma parte da Câmara de uma parte do Senado e toda a Câmara dos Representantes. O mandato de deputado nos Estados Unidos é de 2 anos. Todas as cadeiras serão colocadas em disputa na Câmara dos Representantes. Senado não. Senado é uma renovação parcial ou uma possibilidade de renovação parcial. Além de tudo isso, há aquelas denúncias feitas no Congresso pelo Partido Democrata, ligando Trump aos crimes cometidos por Epstein. E o Trump, inclusive, hoje disse ao Partido Republicano que ele deve aceitar a divulgação de todos esses documentos. Em vez de o Partido Democrata ficar ali soltando de maneira bem calculada, né, doses homeopáticas de informações fornecidas por e-mails de Epstein. Ele quer a liberação de todos os documentos e quer que o Partido Republicano vote assim. Mas é um caso que também atormenta Trump. E essa combinação crítica de situações difíceis podem levar Trump a ordenar uma ação militar relevante na América do Sul, ainda que seja apenas para desviar as atenções e provocar mudanças nas manchetes. É fato que, em poucos dias, bem à sua maneira, Trump deu 2 declarações contraditórias. Primeiro, ele disse: eu meio que, na tradução, aportuguesando o que ele dizia, eu meio que já resolvi o que vou fazer em relação à Venezuela. Mas não vou dizer para vocês, falou Trump na conversa com os repórteres. Mas disse que ele já tinha uma decisão. Pouco antes, houve o anúncio pelo Reg 7, que é do Departamento de Guerra, da Operação Lança do Sul, que, claro, é apresentada como vinculada ao combate aos traficantes de narcóticos, que Trump, deliberadamente, não por acaso, passou a chamar, desde o início de mandato, de terroristas, porque isso facilita ações militares. A designação de terrorismo na ação do narcotráfico faz com que Trump possa evitar qualquer tramitação judicial. E, dependendo da maneira como a ação é desencadeada pelos Estados Unidos, não fica caracterizada uma declaração de guerra, e isso também evita a necessidade de aprovação pelo Congresso. É uma ação direta do Executivo. Mas, depois de dizer que já tomou essa decisão, mas que não pode dizer o que decidiu, e o anúncio dessa operação Lança do Sul, um nominho meio bobo, por sinal, né? Mas o Reg 7 anunciou a Operação Lança do Sul, que mobiliza o Comando Sul e uma força-tarefa para além do Comando Sul, destinada
dentro dessa desculpa arranjada, a atingir organizações criminosas. E aí veio o Marco Rubio. A gente já vai falar qual foi a contradição do Trump em relação ao que ele mesmo disse. Mas antes, seguindo a linha do tempo, o Marco Rubio resolveu anunciar a classificação do chamado cartel dos sóis como organização terrorista. E, como os Estados Unidos afirmam, não sugerem, não insinuam, não dizem que há suspeitas, eles afirmam que Maduro é o chefe desse cartel. É claro que, ao designar esse suposto cartel, e já vamos dizer por que é suposto, como organização terrorista, você permite ações diretas, inclusive contra aquele que é apontado pelos Estados Unidos como o chefão do cartel. Porque, com muita boa vontade, chamamos de suposto. Essa história do Soles, ou o cartel dos sóis, essa história tem a ver com o que aconteceu ainda no governo de Carlos Andrés Pérez, antes do Chaves tentar aquele golpe, tentar assumir o poder, e aí foi preso, mas aí saiu, disputou a eleição e foi eleito presidente. Antes de tudo isso, no governo Carlos Andrés Pérez, um governo marcado por decisões muito equivocadas na área econômica, aquele neoliberalismo barato, aumento considerável dos preços e muita corrupção, que levou ao Caracaço, aquela imensa manifestação em Caracas, que teve como resultado a morte de muitos manifestantes na repressão brutal feita pelo governo. Naquela época, havia um grupo de militares venezuelanos que se envolveu com o tráfico de drogas, usando o poder que tinham nas Forças Armadas. E esses militares, alguns deles faziam parte de um batalhão que usava, que tinha na farda ali o desenho de um sol. E daí veio essa designação, né, do cartel dos sóis. Porém, esses oficiais depois foram defenestrados, aí o Chaves ganha a eleição, faz uma mudança imensa na cúpula das Forças Armadas, mudando o generalato, principalmente depois daquele golpe de Estado que ele sofreu em 2002. E esse assunto morreu. E agora é retirado da gaveta, inclusive o nome, porque esse cartel, que nem era um cartel e nem tinha esse nome, mas eram operações criminosas com participação de alguns generais venezuelanos na época de Carlos Andrés Pérez, e esses caras hoje nem são generais, alguns foram punidos, desengavetaram essa história e disseram, não, o cartel está aí, está na ativa, e o chefe é o Maduro. O que faz a imprensa ocidental? Majoritariamente, claro, porque, aliás, esse negócio de imprensa é uma abstração, né? Você tem diversos trabalhos, edições, pensamentos, linhas editoriais, ideologias, atitudes éticas ou não, honestas ou não. Mas grande parte não questiona esse tipo de declaração do governo dos Estados Unidos. Repete, toma como verdade, inquestionável. E aí, depois de 2 semanas, já não é
Os Estados Unidos dizem que Maduro... Não, Maduro, chefe do cartel, já vira um fato. Ou tratam como se fato fosse. Os Estados Unidos, na sua longa história de golpes promovidos no mundo, derrubada de governos que foram considerados hostis aos interesses dos Estados Unidos ou não alinhados, e inclusive estabelecendo ditaduras sanguinárias na Ásia, na África, na América do Sul. Sim, estabelecendo. Em alguns casos, participando ativamente. Em outros, estabelecendo com as próprias mãos, como aconteceu no Chile. Pinochet é obra dos Estados Unidos. A ditadura Pinochet é uma obra dos Estados Unidos. Mas, às vezes, eles se preocupam em dar uma explicação e inventam qualquer coisa. Ah, Granada. Já falamos disso aqui em 1983. O Reagan ordenou a invasão de Granada, que tinha então 70 mil habitantes. E ele teve a cara de pau, Reagan, de afirmar que Granada representava um problema para a segurança dos Estados Unidos. E inventou que um aeroporto que estava sendo construído pelos ingleses, hein? Na época da aliadíssima de Reagan, Margaret Thatcher, ele inventou que aquele aeroporto, porque teve participação de operários e engenheiros cubanos e tal, mas foi construído pelos ingleses, capital inglês e tal, que aquele aeroporto seria utilizado pela União Soviética para pousos e decolagens de aviões militares da União Soviética. Inventou isso. Invadiu Granada, um passeio militar, como é que um país pequeno como aquele, 70 mil habitantes, e em crise, porque o primeiro-ministro, Bishop, havia sido derrubado. Ele que fazia um governo que os Estados Unidos detestavam. E ele havia sido derrubado. E aí também se foi quem o derrubou. Mas não havia a menor resistência, ganharam fácil. E o Reagan teve de novo cara de pau, quando disse que aquela invasão exitosa de Granada representava a recuperação moral das Forças Armadas dos Estados Unidos. A demonstração de que as Forças Armadas, de novo, estavam fortes. Por quê? Porque eles ainda lambiam as imensas feridas da derrota que sofreram no Vietnã. Invadir Granada e dizer que aquela foi a restauração da demonstração de poder das Forças Armadas dos Estados Unidos é um troço tão cretino. E o Reagan fez isso. E volte lá atrás. Jacobo Arbenz na Guatemala, Mossadegh no Irã, quantos e quantos foram derrubados? E há sempre uma desculpa esfarrapada. O porta-aviões Gerald Ford já está na área, o que aumenta a pressão psicológica, né? O Maduro fica com esses espetáculos meio grotescos de cantar Imagine, né? De pedir para a população dos Estados Unidos que impeça uma ação militar. Convenhamos, né? Mas hoje veio a contradição do Trump. Ele falou, ontem, ele falou, não, eu estou disposto a conversar com o Maduro. Para quem havia dito 2 dias antes que já havia tomado uma decisão, de repente ele solta essa. Eles querem conversar, eles, os venezuelanos. Eu não tenho problema em conversar com ninguém, posso conversar com o Maduro. Mas conversar o quê? Pedir a rendição, pedir que ele renuncie ao cargo, e aí poderia negociar, eventualmente,
um salvo-conduto para que ele fosse para um país amigo, ou uma anistia. O que o Trump quer dizer com topo negociar? A ação militar não começou e não se sabe em que daria. A Venezuela não é Granada. A conversa é diferente. Mas o porta-aviões Gerald Ford é uma expressão desse poderio militar. Ou seja, a maior força militar que a humanidade já concebeu, que são as Forças Armadas dos Estados Unidos, tem alguns símbolos dessa força, desse poderio. O porta-aviões Gerald Ford é uma dessas expressões. Os bombardeiros B-52 também expressam esse poderio. Tanto que alguns bombardeiros B-52 e alguns jatos de ataque sobrevoaram a frota, saudando a chegada do Gerald Ford, que pode ter 90 aeronaves. São 3 campos do Maracanã, o comprimento do Gerald Ford. Então, aviões e helicópteros, aviões só de vigilância, há equipamentos, inclusive nos destroyers que acompanham, ele é protegido por todos os lados. E essas embarcações, eles têm equipamento para guerra eletrônica, para deixar o oponente sem comunicação eletrônica, comunicação digital, interrompendo muitas vezes a comunicação interna do exército de um outro país. E, claro, muito poder de ataque, inclusive mísseis terra-ar, terra-terra, mar-terra, mas eles levaram até terra-ar, que são adaptados a esses navios, aí viram um mar-ar, né? Então o poderio é indiscutível. Para uma invasão, não. Ela pode até ocorrer dependendo do que há no terreno. Mas para ações de desestabilização e pressão. Não só para o Maduro cantar Imagine, mas para ele resolver considerar a mudança de regime. Eu não acredito que o governo venezuelano considere essa hipótese, né? E, enquanto isso, você tem Maria Corina, uma golpista de longa história, de longa data, né? Inclusive signatária da Carta de Madrid, lá, promovida pelo Vox, da Espanha. A Maria Corina mandando recados para a população, para que a população se insurja e que o governo Maduro se tornou um problema à segurança dos Estados Unidos. Ela repete essa canalice, repete essa mentira de que a Venezuela representa algum risco à segurança dos Estados Unidos. Isso é uma mentira cretina, estúpida, e ela repete. E, ao mesmo tempo, não se importa em sugerir uma guerra civil, que, obviamente, independentemente do resultado final, mataria talvez milhares de venezuelanos. Ou uma ação militar dos Estados Unidos, que também faria vítimas. Qual seria a capacidade de reação? Depende muito de a Venezuela conseguir reproduzir aquilo que os vietnamitas adotaram, a guerra de todo o povo. Maduro diz que fará isso, a mobilização de 4 milhões, mas isso é testado pelos acontecimentos, né? Uma coisa é o cara ter uma arma na mão, outra coisa é o que ele faz com essa arma quando o tiroteio começa. No Vietnã, o povo guerreou. 1 milhão de vietnamitas morreram, cerca de 50 mil soldados dos Estados Unidos, mas o Vietnã venceu. O Talibã venceu. A saída promovida por Biden do Afeganistão é de um constrangimento histórico para os Estados Unidos, tanto que o Trump usou isso muito na campanha, né? Que foi uma saída com o rabo entre as pernas do Afeganistão. Mas não se sabe
Se houver tiroteio, é que saberemos se a ideia de guerra de todo o povo de fato será adotada, se o povo com armas de fato agirá militarmente ou simplesmente entregará as armas. Essa é uma hipótese, como a outra, e tudo isso só se comprova, só se chega à resposta quando os tiros começam. O fato é que Trump, cercado por crises, passa a considerar um pouco mais a possibilidade de ordenar um ataque à Venezuela, o que seria militarmente uma aposta, que ele não sabe qual será o resultado, mas para a América do Sul, uma agressão, um desrespeito, seria mais um apenas na história.